Boa tarde, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma tarde comigo, Maria Viana. Seja muito bem-vindo a mais uma vez. A gente está aqui, ó. Deixa eu só colocar o meu título para a gente começar a falar e falar com muita vontade. Nós vamos mais uma vez estar falando de jejum, né? Elza, seja muito bem-vinda. Tu tem o título, nega? Coloca aí para mim, ó, parcial e total. Aí você coloca uma barrinha. E Yolanda, seja muito bem-vinda. Você coloca uma barrinha e coloca o meu tema da semana. Jejum fortalece a tríade, tá? Mas você já coloca de primeira parcial e total. Aí, barrinha, jejum fortalece a tríade, tá? Yolanda, seja muito bem-vinda. Espero que você esteja muito bem. Ficar no de Maria Rebeca. Maria Rebeca, quando fica aí, eu já sei que o bicho tá pegando pro seu lado. Seja muito bem-vinda, é assim mesmo, tá? Você sabe que a gente pode estar fazendo o que precisa ser feito. Então, pega esse aviãozinho aí, Yolanda, pega aí Elza também, vamos começar a compartilhar essa live, enquanto eu vou me apresentando aqui para todas as pessoas que vão passar, né, hoje ou depois. As pessoas que vão estar aqui conosco, ou as pessoas que vão estar passando depois, já vou aqui, ó, buscar a Leninha, que é cara de pau, tá online, ainda não chegou por aqui, e vamos buscar os nossos amigos. Se por acaso eles conseguirem chegar, maravilha. Se não conseguirem, a gente continua. E continua fazendo um bom trabalho aí para quando eles passarem encontrar aqui, né? Um serviço maravilhoso, pelo menos feito com aquilo que me há de melhor. A boa vontade, tá? Para você que está passando nessa plataforma, está abrindo essa live pela primeira vez, eu me chamo Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, eu sou casada, eu tenho 2 filhas e eu gosto, ó, de passar um pedacinho da minha tarde colaborando com você. Como é que eu colaboro com você? Gerando valor na sua vida, porque primeiro eu gerei na minha. Então eu gosto de buscar informações básicas para a nossa vida, porque a gente deixou de fazer o básico há muito tempo e a gente precisa recuperar e tá fazendo esse básico aqui, mas hoje a gente é muito descolado, a gente precisa fazer esse básico com excelência. Não é qualquer básico que vai estar nos satisfazendo. Hoje o mundo mudou, a tecnologia mudou, as informações estão aqui, ó, na palma da nossa mão. Então, por isso que eu vou buscar sempre temas que gosto e que me dão muita relevância na minha vida e compartilho eles com você. Você pode passar no seu crivo, passar no seu filtro, ver o que lhe serve, colocar em prática e também ensinar outras pessoas. O mundo que a gente quer melhor começa a partir de nós, tá? Eu nunca mais tinha chamado vocês aí pra gente estar nessa brincadeira de estar mudando o mundo. Não leve na brincadeira. Eu mudo o mundo a partir de mim, a partir daquilo que me incomoda, tá bom? E muitas coisas me incomodam, por isso que eu trago elas para vocês. A gente vive num mundo ali, ó, com filtro colocado pelas outras pessoas. Marlene, seja muito bem-vinda. Yolanda, seja muito bem-vinda. Boa tarde, minha linda, querida amiga. Jesus abençoe você e a todos. Obrigado, muito obrigada, meu amor. Vamos partir? Vamos falar de jejum. Eu comecei essa semana falando de jejum e vou continuar, tá? Então eu dei entrada introduzindo esse assunto e durante a semana toda eu vou estar abordando esse tema aí de jejum, porque jejum é algo que a gente não tem, né? As pessoas religiosas, as pessoas que têm uma doutrina ali, obrigada, Venega, parcial e total, jejum fortalece a tríade, isso mesmo, gratidão, tá? Então eu comecei a querer estudar esse assunto aí de jejum, porque é um assunto muito bom, uma ferramenta maravilhosa. Quem puder assiste ontem, né? Porque toda semana, quando eu chego aqui com um tema, eu dou primeiro aquela introdução para você saber do que a gente vai falar. Durante a semana a gente vai desenvolvendo aquilo que eu pretendo, mas também aquilo que vai aparecendo como necessidade para um melhor esclarecimento, para um melhor entendimento, tá bom? Então, se puder, volta naquela live. Eu vou estar novamente também secando um pouquinho mais as lives, porque o final do mês, quando chega, a gente vai para lives de mais de 1 hora. Não adianta, né? Porque aí a gente está com convidado, tem que aproveitar, tem que deixar a pessoa se expressar. Mas aqui, um momento em que a gente vai estar ali batendo só mais sobre informações, dá para me secá-las um pouquinho mais, tá? Então, nessa série de lives sobre o jejum, que fortalece a tríade, eu ontem fiquei falando mais sobre o jejum bíblico, tá? E é exatamente sobre ele que eu ainda quero falar, ensinar, mostrar porque ele é tão importante e porque ele é agradável a Deus, tá? Depois a gente vai estar durante a semana falando sobre outros tipos. Vou só lembrar que essa prática aí é milenar, é feita com a finalidade espiritual, mas também até mesmo com a finalidade medicinal, porque ele faz bem para o nosso corpo.
mesmo você fazendo o jejum espiritual, o teu corpo também é favorecido, tá? Enquanto o corpo é disciplinado, o espírito se fortalece e os benefícios para o físico vão acontecer por causa da desintoxicação, tá? Então, esse sistema, essa ferramenta, esse estilo de vida de fazer jejum é usado há milênios e por todas as raças, por todas as culturas, por todos os povos, em todos os tempos, de todas as crenças, tá? Todas as nacionalidades também. Então, todos já têm esse costume. Seja bem-vinda, viu, Tânia? Hoje eu tô aqui com a família, né? Família linda, maravilhosa. Seja bem-vinda, Maria Rebeca, Elza, Taniele, Marlene e Yolanda. Sejam todos muito bem-vindos. Dispara aviãozinho aí para ver se o povo chega. Se o povo não chegar, a gente vai continuar entregando, tá? Quando eles passarem, o material vai estar colocado. Hoje, gente, eu quero falar sobre esse passo a passo desse grande segredo, tá? Um grande segredo que era utilizado e é utilizado, já foi, é e vai ser sempre utilizado por grandes homens da história, grandes homens da Bíblia. Até hoje se usa muito esse segredo aqui do jejum, tá? Então, ele tem vários aspectos que precisam ser obedecidos e, sinceramente, quando a gente faz ele é Ibimirim em peso, né? Vou fazer um programa só para Ibimirim. Minha cidade linda, maravilhosa. Então, quando a gente usa, né? Ana, seja muito bem-vinda. Nunca mais apareceu, né, Ana? Seja muito bem-vinda, viu? Família, tá bem? Tô falando sobre o jejum, viu? E os benefícios que ele pode trazer aqui pra gente. Hoje eu quero estar falando do jejum espiritual, tá? É um jejum maravilhoso, eu vou estar falando ali só do parcial e do total, e como a gente vai poder estar fazendo ele. Então, pra gente fazer um bom jejum, um jejum forte, então existe um passo a passo, existe algumas coisas que a gente precisa obedecer para que ele seja bem feito e ele seja agradável a Deus. Quem puder assistir ontem vai ver também como um jejum pode desagradar a nosso Senhor. Então, às vezes você pensa que está fazendo um jejum e você está apenas passando fome. Passar fome não tem nada a ver com jejum, tá? O jejum, muito pelo contrário, não é feito para você estar passando fome. Então, quando eu faço o jejum, eu estou aqui, o jejum espiritual, eu estou querendo me aproximar de Deus e estou querendo me afastar das coisas carnais, tá? Então, esse é exatamente o tipo de jejum bíblico. E existe dentro desse bíblico vários deles, tá? Eu falo para você e espero que até o final da semana, quando a gente encerrar esse assunto do jejum, você esteja sabendo, e eu também, cada vez mais, para que a gente decida o jejum que vai fazer e ter os benefícios e ter ali as coisas, né, que ele pode nos proporcionar, as melhores, tá? Eu digo que você pode estar fazendo também, decidir o seu jejum, faça uma pesquisa também sobre ele para ter cada vez mais informação, tá? Então, eu posso estar fazendo um jejum para quê? Eu posso estar fazendo um jejum para o meu chamado divino, para a minha vocação. E aí eu posso também estar fazendo uma pesquisa sobre o jejum que eu posso estar fazendo nesses dias sobre o meu chamado. E eu vou encontrar muito mais informações, gente. São vários tipos. Então, para mim trazer, eu tenho que passar mais de um mês falando de jejum, tá? Eu posso também estar fazendo um jejum para ter a revelação. Então, Isabel, seja muito bem-vinda, meu amor. Você já terminou o seu cruzeiro ou você ainda está no cruzeiro, né? Você é muito linda, gente. No cruzeiro ainda vem aqui dar audiência, me sinto honrada, viu? Então, eu posso estar fazendo, Bel, mesmo os jejuns religiosos, os jejuns ali espirituais, eu posso estar utilizando ele para estar fazendo para o meu chamado divino, para estar ali me aproximando mais e descobrir a minha vocação, tá? Seja muito bem-vinda, viu? Eu posso também estar fazendo um jejum espiritual para que Deus me dê revelações, para que eu possa ouvir melhor a voz de Deus, tá? E eu posso ainda estar fazendo um jejum espiritual para vencer batalha espiritual, para vencer, deixa esse ônibus passar, para vencer ali os ataques espirituais, para destruir feitiçarias. Então esse também é um tipo de jejum espiritual. São vários os tipos de jejum, né? E o maior, ele é ainda, esse jejum espiritual, é a maior arma que a gente tem para mudar a nossa vida, tá? Tua net está ruim porque você ainda está no navio, né? Mas você vai pegando ali, a net pode estar ruim, mas o passeio tem que estar maravilhoso, tá? E a sua conexão com Deus aí tem que estar extraordinária. Então, o que você conseguir pegar, você pega, mas eu sei que você vai estar com o espírito aberto, tá? Eu quero frisar aqui alguns pontos que nós não podemos deixar de lado. A gente não pode esquecer quando a gente estiver fazendo esse tipo de jejum.
Então, eu quero chamar aqui a atenção para alguns pontos da Bíblia, tá? Na Bíblia, ela nos conta que Jesus chama ali os apóstolos, ali no Primeiro Testamento, sempre no comecinho ali dos evangelhos, Lucas, Mateus, João. Então, você vai encontrar ali, quando ele chama os apóstolos, mais ou menos ali, acho que já a partir do capítulo 10. Eu não quis pegar direito, só quero que a gente entenda, tá? Então, quando Jesus chama ali os seus apóstolos, e ele sopra sobre eles, ele lhe dá o dom, né, para que curem todo tipo de enfermidade, expulsem todo tipo de mal, e ele avisa para ele, ó, vão de 2 em 2 e anunciem o reino de Deus. Comecem a fazer o bem, comecem a fazer cura. Vocês saindo aí, anunciando a palavra, anunciando o reino de Deus, fazendo essas curas, vocês receberam tudo de graça e de graça também vocês vão dar. E eles saem fazendo ali os milagres, saem ali fazendo as curas, saem anunciando, eles começam a pregar. Só que eles chegam num determinado momento e encontram um caso muito difícil. Eles vão encontrar ali um menino que estava possuído e o seu pai traz esse menino para que eles façam tudo. Então todos os apóstolos, eles tentaram e nada, eles davam as ordens, eles faziam oração, nada. Aquele demônio que estava possuindo o corpo do menino não o abandonava. Então foi um caso para eles muito difícil, até que o pai do menino viu que aqueles discípulos de Jesus não iam fazer a cura do seu filho, pegam o menino e vai até Jesus, né, e pede para ele. Os teus discípulos não puderam fazer nada por nós. Se tu podes fazer alguma coisa, tende compaixão, né? Você está na Itália. Lembrei muito de você aqui na Itália, né? Quando eu entrava nas igrejas, gratidão. Peça em cada igreja que você entrar, abençoe aquela cabeça lá daquele tamanho maravilhoso, porque o meu intuito é sempre estar fazendo bem. Você é extraordinária para o meu coração também, tá? Gratidão, viu, Bel? Então, quando eles pegaram ali, quando o pai pegou o filho e levou para Jesus e falou assim, olha, eu já tive com seus discípulos e eles não conseguiram fazer nada. Se você pode fazer alguma coisa por nós, por compaixão, faça, né? E aí Jesus olha para aquele pai e fala assim, se eu posso fazer alguma coisa por você, a questão não é se eu posso fazer alguma coisa por você, a questão é outra, totalmente diferente. É se você crê que eu posso fazer alguma coisa por você. Porque se você crê que eu posso fazer alguma coisa por você, tudo é possível aquele que crê. Então aqui já começa um segredo, tá? Tudo é possível aquele que crê. Né? Não é porque eu peço. Você tem que crer no que você está pedindo. Você tem que crer porque é que você está fazendo alguma coisa, né? Maria Rebeca, seja muito bem-vinda. Ou se for culpado também, seja muito bem-vindo. Mas é minha menina, né? Então Jesus cura o menino e os apóstolos vê aquela cena que eles tentaram de tudo e não conseguiram. Então eles vão depois reunidos com Jesus, né, e perguntam para eles, mas o que aconteceu? Se o Senhor nos deu o dom, se o Senhor nos deu o poder de estar curando, de estar fazendo milagre, de estar expulsando, por que nós falhamos? O que a gente fez de errado? Por que nós não merecemos o dom que o Senhor deu? E Jesus vai dizer para eles o seguinte, né? E aí Jesus solta o segredo, solta o código e fala para eles dessa maneira, né? Eu, né, não usava isso porque não sabia, agora já estou usando, né? Principalmente desde o recado que ele deu para o pai do menino. Mas Jesus vai falar para eles o seguinte, vocês não expulsaram aquele demônio, vocês não conseguiram o que vocês estavam querendo por causa da vossa pouca fé. Por causa da vossa pouca fé, tá? E saibam que esta espécie, ele usa até outra palavrinha lá, né? Mas é a mesma coisa, casta, ele usa essa casta, né? Que é aquela potestade, aquele tanto de demônio que tinha ali dentro, essa espécie de demônio não se expele, não se expulsa, que não seja através da oração e através do jejum. Então os apóstolos, eles estavam acostumados já a estar fazendo ali seus milagres. Mas quando eles encontraram aquele tipo de demônio, aquela espécie de demônio, não se amedrontava com a ordem deles. Então, para poder, mesmo homens de Deus, tementes, fazendo tudo, e tinham a fé, só que ainda era pouca, eles precisavam fazer oração e jejuar. Pastores, né? E eles que, pessoal evangélico, quem sabe falar deles, mas felicidade e próspero, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou católica, então nós temos os padres exorcistas da igreja.
que expulsam os demônios, expulsam o tiro ali das pessoas que estão possuídas. E esses padres, quando vão fazer esse tipo de trabalho, eles entram em oração, eles entram em jejum para poder conseguir, senão não conseguem. E aí, quando eles, às vezes eles estão lá fazendo, e mesmo assim precisa o Shalom, viu? E mesmo assim eles precisam, às vezes se retirar, às vezes não conseguem na primeira investida, às vezes eles precisam se retirar e fazer muito mais oração, e fazer muito mais jejum, para poder sair, tirar aquele tipo de demônio. Então já é bíblico. Tem vários problemas seus espirituais que você vai ter que ir buscar um outro tipo de espiritualidade, tá bom? Desculpa, tenho que sair, não estou escutando. Tem problema, meu amor, ó. Deus te abençoe, tá? Faça um bom passeio, tá bom? Faça um bom passeio e reza por nós, ora por nós, tá bom? Cheiro no teu coração. Jesus, quando fala para os apóstolos que eles estavam com pouca fé e que eles precisavam para expulsar aquele tipo de demônio, eles tinham que fazer oração e eles tinham que fazer jejum. Então, na Bíblia, o maior versículo, o lugar que mais dá poder, saindo da própria boca do próprio Jesus, é essa passagem, onde ele mais dá poder, onde ele mais fala do poder do jejum, né? Por que jejuar? São várias as passagens que existem, mas essa é uma das que é mais forte, tá? Então, estudando, buscando sobre os jejuns, assistindo, ouvindo e estando ali fazendo as comparações, eu entendi também que existe vários tipos, vários problemas que a gente não vai conseguir, eu como católica indo apenas à missa, porque a minha fé é pouca, ou porque o meu problema é maior, você como evangélico indo apenas à igreja, qualquer que seja a sua crença. Muitos problemas, muitas coisas que a gente queira conquistar, não é que a gente vai dobrar a Deus e obrigá-lo, não. É porque a gente vai, pelo contrário, a gente vai agradar a Deus fazendo aquilo, tá? Eu vou abordar 2 tipos de jejuns hoje e espero que você que está aí no YouTube chegou até aqui, deu seu like, deu seu dislike, diga por que concordou comigo, o que é que você mais aprendeu e principalmente se inscreva no meu canal, tá? Esse é um pedido que eu lhe faço. E para você que vai estar passando aqui pelo Instagram, também deixa o seu comentário. Eu quero abordar 2 tipos de jejum, que é o parcial e o total, mesmo aqui dentro desse jejum bíblico, tá? Para a gente poder estar entendendo aqui os 2 tipos. Então, o parcial, segundo a Bíblia Sagrada, nos mostra principalmente ali o jejum de Daniel. Daniel, né, preso lá naquela situação, e o rei mandava oferecer as comidas, só que aquelas comidas na nossa religião, ali para os judeus, também não era, ele não podia comer aquilo porque eram comidas oferecidas. Então ele começou a comer só os legumes. E alguém dedurou ele para o rei. E ele fez essa proposta para o rei porque ele ia estar comendo só daquele jeito, né? Então Daniel, na Bíblia, ele não comia aquelas comidas gostosas, aquelas comidas mais saborosas. Ele, hoje, poderia ser para a gente as nossas comidas mais deliciosas. Então ele comia apenas algumas porções do que vinha ali misturado, né? Nas carnes, o que vinha as coisas, ele comia só os legumes e ele comia apenas as frutas. Por isso que ele foi entregue. E aí o rei depois foi querer saber de tudo, né? Aí quem vai ler Daniel também, que é muito importante, tá? Então ele passou fazendo isso por 21 dias, jejuando. E mostrou para o rei que aquilo era melhor. Então quem quer fazer o jejum de Daniel, também vai fazer por 21 dias e faz uma pesquisa. O que mais tem, gente, é informação sobre o jejum de Daniel. O porquê de fazer, como fazer e tudo, tá? Então, esse é um jejum parcial. Ele pode ser curto, ele pode ser mais prolongado. Você decide fazer e aí você vai se abster dos alimentos e de algumas coisas que você gosta. Você vai principalmente, de acordo com aquilo que você tirar do tempo que você vai fazer, se são horas por dia e quantos dias, e você vai principalmente se alimentar de legumes, frutas e verduras, tá? Então, você tira a comida, que assim você vai estar só com os vegetais, as frutas, e vai agradar muito mais, de acordo com aquilo que você já decidiu. Geralmente, ele é feito quando a pessoa decide, né, apenas tomar água também e jejuar. Esse também é um outro tipo de jejum que também é parcial, tá? Você pode tomar água durante o tempo que chega para você fazer a comida, e na hora dos alimentos você comer apenas frutas. Ele é simples, né? E ele pode ser feito porque a água é um tipo de alimento também pra gente e não vai fazer você passar mal, tá? Você não vai perder ali a tua saúde.
Como é que eu devo fazer esse tipo de jejum? À noite, principalmente ali digamos que meia-noite, eu vou abrir o meu jejum, então eu entro em oração, eu entrego o propósito. Ontem eu explicava que você não pode fazer uma oração, você não pode fazer um jejum sem você ter um propósito. Então também está ali, Arenice, seja muito bem-vinda, viu, amada? Então ontem eu explicava para vocês que vocês, Natana também, seja muito bem-vinda. Quem puder, gente, veja a live de ontem, tá? Que ali eu dei muito mais introdução. Mas só para colocar vocês aí no contexto, então ontem eu abria e mostrava que a gente não pode começar um jejum sem um propósito, tá? Você tem que ter um propósito bem definido, você já tem que ter traçado também os dias que você vai fazer, os horários que você vai fazer, se você vai fazer o jejum de Daniel, a comida que você vai ter, porque não é assim, a gente não faz com os dedos assim, de repente já tem a comida ali. Então, se eu vou fazer um jejum à base de frutas, verduras e legumes, eu já tenho que ter aquilo na minha casa, qual horário que eu vou fazer, quanto tempo eu vou fazer, tá? Então, à noite, eu abro o meu jejum em oração, eu dobro os meus joelhos, eu entrego meu propósito a Deus, peço a sua bênção, a sua aprovação da minha vitória, de acordo com a vontade de Deus, tá? Ninguém entre nesse conflito de querer mudar a vontade de Deus, de querer dobrar Deus às nossas vaidades. Então, a gente vai, com simplicidade e com humildade, pedir a bênção, e a gente vai pedir para que seja agradável aos seus olhos aquele sacrifício que eu estou fazendo, porque o que eu podia fazer eu já fiz, agora está na mão dele, está dependendo dele. Então, a parte que cabe a ele, eu vou estar ainda me sacrificando, buscando essa bênção, tá? Então, eu peço, faço tudo isso, vou pedir que ele determine de acordo com a vontade dele, né? E quando der o tempo para terminar, né? Eu vou ficar, até esse tempo todo eu posso estar bebendo água, a água não quebra jejum, tá? Remédio não quebra jejum, muito pelo contrário, você tem que ser obediente. Então, quando for para sair do jejum, que é a hora de você fazer a alimentação, como é que eu devo fazer? Eu entrego todo esse sacrifício, da hora que eu entrei lá em oração, dormi, levantei, continuei em jejum, chegou a hora de eu comer. Então, a hora de eu comer, que vai ser pequenas porções daquilo que eu escolhi ter, então nessa hora aí, eu vou de novo dobrar os meus joelhos e em oração eu vou estar ofertando a Deus aquele sacrifício, tá? Pela causa, pela busca da vitória que eu estou pedindo. Agradecendo pela oportunidade de estar fazendo aquela conexão com Deus e, principalmente, sendo de acordo com a vontade dele, que o olhar dele seja favorável para mim. Aquele é um sacrifício que eu estou fazendo diante do meu Senhor para que ele me dê a sua bênção. Está fazendo sentido para vocês? Estão dando para entender, gente? Né? Que é uma coisa, não é uma brincadeira. Você não pode estar confundindo o passar fome um dia sim, outro não, quando eu quiser dizer que está jejuando, tá? Ou você pode fazer também o jejum como Daniel, né, de 21 dias, e ele seria feito, por exemplo, assim: abre o jejum antes da meia-noite, dobra os joelhos, entra em oração, converso com Deus, e vou até o dia seguinte em jejum, e quando chegar o momento da minha refeição, entrego também o meu jejum a Deus, como apenas frutas e como apenas legumes, e antes de eu dormir, de novo eu entro em oração. E tudo se repete, tá? Então eu posso fazer isso aí por 21 dias. Entro em oração, digo por que é que estou jejuando, e todo dia, tá? E peço a bênção a Deus, e digo para ele por que é que eu estou fazendo, fico em jejum, vou tomando água até o horário de comer, e depois eu vou comer ali o que tinha que ser feito, tá? Para mim, que sou católica, né, a nossa igreja, ela não recomenda, ela exige, né, que a gente faça 2 jejuns por ano, que é na sexta-feira da paixão e na quarta-feira de cinzas. Então, a gente se abstém totalmente de carne e faz jejum. Mas sacrifício da penitência a gente pode estar fazendo toda sexta-feira, tá? Esse tipo de jejum de Daniel não traz apenas e qualquer um outro jejum, tá? Principalmente esses espirituais, eles não trazem apenas benefícios lá no nosso lado espiritual. Eles também trazem os benefícios físicos. Por quê? Porque a gente vai desintoxicar o nosso organismo, tá? Marcinha, seja muito bem-vinda, viu, amada? Ele vai, quando eu faço o jejum, mesmo sendo esse do lado espiritual, eu além de conseguir fortalecer o meu espírito, eu vou também ali beneficiando o meu corpo, porque enquanto eu estou fazendo
O sacrifício de ficar com fome, que não é um grande sacrifício, porque você determinou e você está tomando água. Você está disciplinando ali o teu corpo. Eu estou ali desinflamando, eu estou desintoxicando o meu estômago, o meu intestino, eu estou desinflamando todo o meu corpo. Eu começo a purificar o meu sangue e ali todo o meu sistema imune também vai melhorando. Eu vou rejuvenescendo as minhas células. Gente, rejuvenescimento, tá? Você quer ficar mais jovem? Faça jejum. Mas além de eu estar melhorando o meu espírito, eu também estou rejuvenescendo tudo, porque eu estou me desintoxicando, eu estou me limpando. Essa boca nervosa que eu tanto bato e que eu tanto falo, que a gente precisa reeducá-la para comê-la, é quando você começa a limpar tanta coisa que você faz. Então você limpa porque o cérebro está viciado, você limpa o seu paladar, você começa a disciplinar ali o seu corpo, tá? Então eu jejuo, fico mais jovem, né? Nos próximos, durante os dias da semana, eu vou estar trazendo também o jejum intermitente e os seus benefícios. Então, eu vou sair totalmente aqui da linguagem espiritual, da linguagem religiosa, para a gente estar focado nos benefícios do corpo, para a gente estar focado nos benefícios do emagrecimento. O que é que tem de vantagem para o meu corpo físico, tá? Porque do espiritual aqui a gente já está cuidando. Esse é o jejum parcial. Quando eu vou fazer o jejum total, aqui mesmo dentro da espiritualidade, é quando a gente não come e a gente só bebe, se preciso for, água. Mas mesmo assim, você, se quiser fazer um jejum total, por uma grande causa, você está ali, ele não é recomendado para quem não é treinado, ele não é recomendado para quem não tem uma espiritualidade muito forte, e ele pode prejudicar a sua saúde se você não estiver preparado. Então, esse jejum total, você pode estar fazendo ele sem comer nem beber nada, tá? Então, esse é o tipo de jejum que Esther fez. E ontem eu também lembrava para vocês como é que aconteceu isso, tá? Então, esse tipo de jejum foi praticado por Esther antes dela falar com o rei da Pérsia para salvar o seu povo, tá? Esther e o seu povo estavam passando ali risco de vida, né? Então, você vai encontrar isso na Bíblia, em Esther, capítulo 4, nos versos 15 e 16. O jejum total deve ser praticado apenas por curto período de 12 horas. Esther, ela fez por 3 dias. Então, Esther, suas criadas, Mardoqueu, todo o povo ficou em jejum por 3 dias, sem comer e sem beber nada. Por Esther, para que ela fosse falar com o rei e tudo desse certo. Mas era uma questão tétrica, uma questão muito perigosa. Se eu tenho uma coisa muito forte, eu estou muito necessitada e eu quero fazer, eu posso fazer um jejum de 12 horas, ou no máximo de 24 ou 25 horas, tá? Sem água, sem nada, se eu aguentar. Se não, é melhor que você faça um jejum mais curto e que faça um jejum melhor, porque se você entrar em atrito, se você prejudicar o seu corpo, você também vai estar desagradando a Deus, tá? Vamos relembrar aqui outras passagenzinhas do Evangelho. Vamos relembrar ali no batismo de Jesus, tá? Então, todos os evangelhos, você vai ver ali quando aconteceu o batismo de Jesus no Rio Jordão, quando João o batizou. E Jesus, logo em seguida, ali o Espírito Santo veio sobre ele. E Deus disse, esse é o meu filho bem amado, né? Tudo isso a gente vai encontrar ali na Bíblia. Só que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, Jesus também foi levado, após aquilo ali, para o deserto. Após o seu batismo, ele foi levado para o deserto e ele ficou sendo lá no deserto, tentado por Satanás por 40 dias. Então, Jesus jejuou por 40 dias. E por 40 dias ele foi tentado pelo demônio. Então, o demônio chegava e falava assim, se tu é filho de Deus, se atira daqui. Se tu és filho de Deus, ó, me adora aqui, que eu te dou todo o reino, isso e aquilo. E aí Jesus foi respondendo. Né? Nem só de pão vive o homem, que a gente não deve estar tentando ali o Senhor nosso Deus. Todas as tentações que o demônio trazia, Jesus, jejuando totalmente, ele combatia. Então, por 40 dias, ele foi tentado. Então, a Bíblia diz que Jesus foi tentado, que Jesus venceu Satanás e que quando ele voltou, ele não estava apenas cheio do Espírito Santo, tá? Ele voltou já com o poder do Espírito Santo. E aí ele realiza
o seu primeiro milagre. Após o batismo lá no Rio Jordão, após os 40 dias jejuando no deserto, ele vence Satanás em todas as suas tentações, ele mortifica ali a sua carne, ele volta com o Espírito, não apenas com o Espírito dentro dele, mas ele volta com o poder do Espírito, e aí ele realiza aquele primeiro sinal, aquele primeiro milagre dele nas bodas de Caná da Galileia, e ele transforma vinho em água, tá? Aqui a gente vai ver, né? Lembrando que se eu vou abrir um jejum, seja ele parcial ou total, eu preciso ter o quê? Um propósito, tá? Então Jesus, ele tinha o propósito dele. Ele já ia começar a sua vida pública. Ele já sabia para que era que ele tinha vindo. Então, antes dele ir realizar esse propósito, ele foi fazer o seu jejum e as suas orações. Então, se eu sei que eu vou começar um jejum, eu tenho que ter ali claramente por que é que eu estou fazendo. Qual o propósito, o que é que eu quero oferecer para Deus, esse sacrifício da minha carne, por quê? Tá? Então, eu posso estar fazendo esse jejum aqui. Do mesmo jeito que aquele menino, aquele pai, o pai estava desesperado porque o seu filho estava doente, estava possuído por aqueles demônios, eu posso estar fazendo o jejum para a cura das enfermidades, tá? Faça o jejum, faça a oração. O jejum espiritual, você nunca vai fazer ele só pela falta da comida, só porque você tirou a comida. Você tem que estar em oração o tempo todo, ainda que você esteja trabalhando. Minha garganta hoje está seca. Você pode estar fazendo o jejum espiritual também para expulsar demônios. Então você vai entrar também em jejum e oração para estar expulsando demônios. Para o ataque espiritual, Maria, como é que eu sei que eu vou estar com isso? Você vai ver coisas estranhas. Você não consegue dormir em paz. Toda vez que você dorme, você vai ter pesadelo. Às vezes você tem a sensação de ouvir vozes. Às vezes você vê o seu nome sendo chamado muitas vezes e você procura, não tem ninguém lhe chamando. Às vezes você vê suas coisas cair, bater e você não encontrou nada. Então isso são ataques, tá, espirituais que você pode estar sofrendo e simplesmente ali com jejum e oração, né, você pode estar tirando isso da sua vida. Pesadelos principalmente, tá, gente? Ninguém é normal, ninguém vive para estar tendo pesadelo. Está tendo pesadelo, tem algum ataque espiritual, está acontecendo alguma coisa na sua vida. E também para a restauração do seu matrimônio, você está vendo que está acontecendo coisas erradas, que vocês não estão conseguindo ter paz. Então faça um jejum, faça uma oração, sempre, né? Tira ali, faça de um dia, faça de 3, faça de 7, faça de 10, faça de 14, de 21, de 40. Aí quem vai comandar o seu jejum, tudo é com você. Na Bíblia não diz, faça de tanto tempo. É tudo entre você e Deus, tá? Então, a restauração, às vezes, também das suas empresas. Às vezes, você está com problemas ali na sua empresa. A restauração na sua vida profissional. Ou você pode estar precisando de um emprego, principalmente num tempo como esse que a gente está vivendo de pandemia. Então, não custa nada você estar fazendo jejum e oração para você estar abrindo ali as portas da sua vida profissional novamente. Para você ter equilíbrio e discernimento nas suas finanças. Às vezes você está com tudo no vermelho, não consegue sair daquilo, está vivendo uma situação de miséria. Meu amor, o que você já podia fazer, você está fazendo, o que é que está faltando agora? Entre em conexão com Deus, comece a fazer oração, comece a mortificar-se, comece a oferecer para Deus um sacrifício para Ele lhe dar discernimento. Para você encontrar ali uma melhor maneira de você se equilibrar novamente, tá? Também para ter mais intimidade com Deus. Então você sabe que a sua vida espiritual, a sua fé, a sua conexão não está muito boa, faça um jejum, faça oração, peça para Deus, fala comigo, se revela para mim, né? Me conduza, mas faça ali também o seu sacrifício, tá? E também para estar ouvindo mesmo a voz de Deus em revelação. Não tem muitos religiosos que gostam dessas revelações de profecias, né? E aí tem que estar em conexão muito para você não estar errando, não estar dizendo coisas na vida dos outros, e ao invés de deixá-los melhor, você deixa eles ainda pior, tá? E também você pode estar fazendo esse tipo de jejum espiritual para fortalecer o espírito e vencer as fraquezas da carne, tá? Até Jesus precisou fazer o seu jejum de 40 dias para poder fortalecer o espírito dele e a carne dele aguentar tudo aquilo que ele aguentou por mim e por você. Eu ainda posso, nós ainda podemos fazer o jejum pessoal, o jejum sozinho. Então eu faço, eu só digo, né, para meu esposo, para minha casa, ó, tô fazendo jejum, então pode ser que eu deixe de cozinhar isso, pode ser que eu deixe de fazer aquilo, né? Mas não para chamar atenção, não por vaidade, mas às vezes você precisa compartilhar com aqueles que vivem com você.
Você pode fazer esse jejum pessoal e você pode fazer esse jejum também coletivo. Então, jejum coletivo, você pode estar jejuando com seus amigos por uma causa, você pode estar jejuando com a sua comunidade, com a sua igreja, você pode estar jejuando com a sua família. Então, esse jejum coletivo por uma causa. Quem não conhece, se juntarem pessoas ou se juntarem uma família para rezar pela saúde de outro, para rezar por um membro que está ali em dificuldade, tá? Rezar, orar, fazer jejum por causa de uma causa em comum para todos. Então isso também é muito bom, tá? Nós devemos lembrar sempre de estar em oração, seja qual for o jejum. Não passe fome, porque senão você vai estar apenas passando fome mesmo. Então, em jejum, se eu estou fazendo um jejum espiritual, eu não posso estar durante aquele período do jejum saindo para me divertir. O jejum ele tem que vir acompanhado de conexão. Então eu posso trabalhar porque tem que trabalhar, mas no horário da minha comida eu vou estar pensando em Deus. Eu vou estar tirando aquele tempo que eu ganhei, porque eu não estou fazendo aquela comida, para a hora de eu estar fazendo conexão. Então em jejum não se pode sair para se divertir, não se pode sair para jogar, não se pode sair para ir para a praia, para as festas, tá? Por quê? Porque você está num período de jejum. Por isso que você tem que programar. Vou fazer um jejum de 21 dias, durante esses 21 dias eu estou em jejum. Eu vou fazer um jejum de 7 dias, ou então apenas de 3 dias. É melhor um jejum bem feito e curto do que você fazer um jejum por um período prolongado e você não aguentar e quebrar o jejum, tá? E se sentir ali, às vezes, que não foi atendido, ou até mesmo ficar sem motivação para estar fazendo de novo, tá? Rose, seja muito bem-vinda, né? Rose Nascimento, seja muito bem-vinda. Então, quando você se propõe a estar fazendo um jejum, se esse jejum é espiritual, você tem que estar com muita seriedade, tá? Então, você seriamente, se você está em casa, se você está no trabalho, a hora que você teria que estar almoçando, você vai fazer o seu devocional. Então, eu tinha 15 minutos de almoço na minha empresa, eu tinha 30 minutos, e eu não estou almoçando, ou eu estou comendo aqui só mais alguma coisa, ou é o momento que eu estou em jejum, você vai fazer o quê? Você vai ouvir uma música, um louvor, você vai ler a palavra, você vai pegar a sua Bíblia, porque hoje, filha, Bíblia online, você pode estar no seu telefone. Você não deve fazer, você não deve estar ali, ó, trolando, olhando o vídeo, tá no TikTok, tá no Kawaii, tá ali se divertindo. Por quê? Porque o seu momento é de conexão. Então, nesse momento de conexão, eu não posso. Ontem eu falava para vocês e mostrava. Fuja das distrações. Estou fazendo um jejum, eu não posso estar distraído. Sou obrigada a trabalhar, sou obrigada a cozinhar, sou obrigada a estar com a minha família, porque a vida continua, mas a minha conexão, o meu pensamento tem que estar em Deus, tá? Luana, seja muito bem-vinda. Leninha, seja muito bem-vinda. Fui buscar você, viu, Leninha? Faz tempo. Então eu posso estar, depois se vocês conseguirem, vocês verem a live do final, porque hoje eu estou falando do jejum total e do jejum parcial, ainda dentro do espiritual, tá? Então aqui eu posso estar, na hora que eu vou comer, na hora que eu vou fazer as minhas coisas, eu vou fazer o meu devocional, tá? E quem tiver dificuldade de fazer um devocional, procura também, dá ali um Googlezinho que vai encontrar. Para mim, simplesmente, sou católica, para mim é tudo muito mais fácil, né? Então eu posso estar ali ouvindo um louvor, eu posso estar lendo a palavra, eu posso estar ouvindo uma missa, eu posso estar ouvindo uma pregação, eu estou conectada com as coisas que me aproximam de Deus. Quando eu estou em jejum, eu tenho que estar procurando tudo que me aproxime de Deus e tudo que me afaste do carnal. Seja bem-vinda, viu, Luana? Então, assim, aquilo que me dá prazer, né? Porque aí eu estou colocando o meu corpo na disciplina. E tudo que fortalece o meu espírito, aquilo que me deixa mais feliz. Primeiro, o propósito, eu já dei para Deus, já vi esse jejum, já mostrei para Ele o que era que eu queria. Então, durante o tempo todo que eu estou acordada, que eu estou fazendo o jejum de um momento para o outro, gente, não é apenas a comida, é principalmente a conexão. Tá em oração, se eu posso, né, principalmente para as pessoas que expulsam o demônio, para as pessoas que estão ali, eles entram em conexão mesmo. Eles ficam em oração, eles ficam lendo, eles ficam em louvor, eles ficam o tempo todo ali. Para a gente, simples mortais, que vai fazer ali aquele jejum, né, que você vai estar ali em oração, você tem que estar pelo menos com o seu pensamento voltado para o que você está vivendo aqui e agora. Eu estou por tantas horas, por tantos dias, eu em jejum quero oferecer isso aqui para Nosso Senhor, para Ele me dar, para Ele me dar de acordo com a vontade dele. Está travando? Aí disse está travando para mim, que eu estou sentindo, está dando uma congeladazinha, tá?
Então, eu não posso estar aqui, gente, na hora que eu estou fazendo isso, me distraindo com as redes sociais, tá? Eu não posso estar aqui distraído com outras coisas e me tirar daquele pensamento. O que o inimigo quer, ele não precisa nem que você não se afaste dele. Ele só quer lhe distrair, tá? E lhe distraindo já está muito bom. Ele lhe distrai, ele lhe tira da presença de Deus em 2 tempos que você às vezes nem percebe. Tá ruim, Leninha? Alguém mais me dá um toque? Que eu senti mesmo dar uma travadinha. Voltou. Tô sentindo o negócio, parece que tá travando, né, Leninha? Muito tempo. Maria Viana, a Senhora é uma bênção na vida de cada uma pessoa. Maravilhosa Jesus, abençoe sempre a Senhora. Gratidão, meu amor, gratidão. Vocês também são maravilha na minha vida, né? Tá dando para levar, gente? Eu tenho que trocar. Às vezes quando eu troco eu preciso que todo mundo entre e saia de novo, né? Porque agora deu para isso. Eu vou trocar a internet e a live cai. Melhorou, Leninha? Ou continua travando? Eu acho que tá travando, né? Ó, vamos anotar aí pra gente... Ó, eu não devo me distrair. Porque quando eu me distraio, eu tiro o potencial do jejum, tá? Aí, se eu tô jejuando, eu tô me abstendo de comida, não, né? Não melhorou, não? Vamos tentar trocar, gente? Se por acaso travar, a gente volta, tá? Pra poder eu finalizar. Também eu já tô quase me encaminhando. Já estamos ali com 40, eu quero secar. Eu disse que eu ia secar essas lives, tá? Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui pra colocar nos dados móveis. Aguenta aí todo mundo. Ativar o menino aqui. Carregado, mamãe. Conectando. Vamos ver se a gente volta. Voltou, gente? Estou no aperto da faculdade. Aguenta aí, nega. Tu tá no aperto nada, tá tudo muito bom. Aguenta aí que tu é craque, tá? Ó, tá travando. Deixa eu ver. Foi felicidade, né? Está travando. O seu ensino é muito bom. Deus abençoe a sua vida. A sua também, viu? Melhorou, eu saí e consegui voltar. Sem poder participar como antes no chat, mas conectado e ouvindo. Meu amor, você é top. Só de você estar aí já é muito bom. E as meninas que conhecem sabem que você quando chega... Porque eu já estou nos móveis. Agora, gente, está trêmula a imagem. Eu acho que eu estava me segurando, viu, nega? Vê se melhorou de vez, porque agora, filho, não tem mais o que fazer. Agora só com jejum e oração. Para poder a gente fazer a internet funcionar. A internet é uma coisa que a gente não manda. Melhorou? Posso voltar? A gente estava falando de não se distrair enquanto eu estou fazendo o jejum, certo? Então, se eu estou jejuando, eu tenho que estar em conexão. Então, pessoas que precisam dele muito mais forte, principalmente quem faz intercessão, tá, gente? Jejum, né? Fazer jejum pela internet. Então, é assim, as pessoas, pastores, padres exorcistas, pessoas que realmente ali, as pessoas procuram eles para pedir esse tipo de ajuda, então essas pessoas, elas fazem com muito mais seriedade, né? Vão tocar o barco. E aí, se eu quero para mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para não perder o potencial do meu jejum. Porque senão você fica fazendo ele meia boca. Você vai fazer um jejum porque você tem um propósito, você tem uma coisa que você quer conseguir. Você já se dobrou em oração, você já apresentou para o seu Senhor. Por que é que você não vai cumprir? Então, eu vou me afastar das redes sociais, eu vou me afastar das distrações, vou me afastar de tudo aquilo que o meu corpo gosta como prazer. Não é apenas tirar a comida dele, tá? E aí, quando eu me abstenho de comida, eu tenho que começar a consumir as reservas do meu corpo. Então, para tu travou, tomara que seja só tu agora, tá, nega? Ainda vou fazer para ter maior conexão. A gente vamos combinar para a gente fazer em família, né? Ó, eu começo, o meu corpo começa a sentir que eu estou jejuando quando ele, ou seja, não é nem o meu corpo. Eu só estou em jejum quando está travando ainda, gente. Mas que coisa mais ruim, né, Leninha? Deixa eu ver, porque eu tô agora já tô nos 4G, bem. Né, agora, né, alguém me dá mais um toque aí, por amor de Deus. Porque o negócio aqui, não tem mais o que fazer com ele, não. Tô achando que dá também, porque eu nem me lembro, né? Tá travando ainda? Posso prosseguir? Né, faz até medo botar na móvel de novo e depois já desandar de vez, né? Ó, na móvel não, no... Saiu e voltou. E aí, como é que eu tô? Tô esperando, né, o feedback de vocês. Como é que eu tô, tá bom?
tá bom? Vou prosseguir, vou que me diz tu, né, nega? Vou tocar o barco. Então, eu não devo me distrair e pode, né? Muito bem, Yolanda, gratidão. Então, o meu corpo e eu melhorou, né? A gente só começa o jejum de verdade quando o corpo começa a consumir as minhas reservas. Você lembra que tudo que eu como, ele vai acumulando, ele vai fazendo as reservas? Então, eu só entro em jejum quando ele, pela abstinência do que eu tirei, ele vai sempre... A hora que eu passo... Não dá para você fazer jejum sem você sentir fome, tá? Você tem que sentir fome. Mas não é, o jejum não é você passar fome por passar fome. Não. Por isso que a gente colocou ontem ali, que qualquer um pode fazer, até mesmo as pessoas doentes podem fazer, dentro do limite delas. Tá? Dentro do limite delas. Então, uma pessoa doente pode, um idoso pode, uma criança pode, uma grávida pode, a amamentação, quem está amamentando pode, um adulto, todo mundo pode fazer jejum e todo mundo vai se beneficiar. Jejum não é a prática de passar fome, mas não existe você fazer jejum sem sentir a fome. Só que você sabe que a fome nada mais é do que uma grande vontade de comer aquilo que você quer comer. E aí você vai disciplinar o seu corpo e você vai mandar nele, porque vai ter o horário certo de você fazer aquilo. Tá? Ainda que você faça das 24 horas sem comer nada, só tomando água, não tem problema nenhum. Você não vai morrer por causa disso. Vai depender da causa que você quer e depois tudo aquilo vai passar, tá? Então, para o jejum começar, é preciso que o corpo comece a consumir as reservas e o jejum vai disciplinar o corpo quando ele sente a necessidade e por ele ter sentido essa necessidade, ele vai buscar as reservas, tá? Eu só vou ter que o quê? Esquecer a vontade. Eu vou ter que resistir, eu vou ter que fazer esse sacrifício, tá? Não vou ceder à vontade de comer. Eu vou ter que ter força, eu vou ter que ter resiliência, eu vou ter que ter a capacidade de dizer não à comida, mesmo que ela esteja ali. Pra gente que faz a comida. Você faz a comida sem nem sequer experimentar. Tá? A gente não tem, eu pelo menos não tinha, né? Tô ali fazendo a salada, pego um pedacinho da tomate e como. Tô ali fazendo a ralação da cenoura, pego um pouquinho e como. Então, a gente que está fazendo a comida, geralmente você pega ali alguma coisa e nem percebe que você come. Então, é exatamente para tirar essas beliscadas que a gente vai tirar. Você faz tudo o que precisa fazer, mas você vai estar dizendo não a essa comida. Você vai conseguir dizer não, porque dali você vai pensar, se eu mortifico o meu corpo, se eu estou aqui resistindo a essa comida, eu estou fortalecendo o meu espírito para também estar dizendo não às tentações do inimigo, às ciladas que o inimigo trouxe. Quando ele trouxe as ciladas para Jesus, ele não trouxe em formas feias. Ele sempre disse para ele as melhores coisas. Se você fizer isso, eu dou todo o ouro do mundo. Se você fizer isso, eu mando que os anjos venham lhe pegar. Tudo, é tudo promessa. Tudo coisa, eu não gosto de experimentar. Eu gostava, viu, Leninha? Tudo que eu fazia experimentando. Então, a gente, por estar dizendo não ali, minha garganta está ficando seca, o tempo está com muito vento, né? Então, por estar dizendo não ali à comida, eu vou ter também que eu sou show na cozinha. Muito bem. Vou ainda experimentar sua comida, tá, Yolanda? Quando você vir aqui, pelo menos aqui na tia, fica mais perto de você fazer aí e me convidar. Então, aqui, ó, se eu tenho condições de dizer não, eu vou também ter condições de dizer não às tentações, tá? Então, eu vou dizer não às tentações que o diabo me traz, assim como ele também levou para o próprio Cristo. Se eu não conseguir resistir a nada disso, como é que eu vou resistir também aos apelos da carne? A minha carne está apelando para eu comer, para eu beber. A minha carne também pode estar apelando para o ato sexual desordenado. A minha carne pode estar apelando para tantas outras coisas. Porque o meu cérebro e a minha carne, o meu corpo, eles gostam de prazer imediato. Não interessa o depois, o prazer é imediato. Depois é depois, só que depois a gente paga às vezes um preço muito alto. Pelo que comeu errado, pela atitude que teve, tudo de imediato vai trazer um grande problema, tá? Então eu preciso aprender e conseguir rejeitar a comida, mesmo que ela esteja farta e ali ao meu alcance. Então tome nota, anote aí. Se você deixa, né? Porque tem gente que vai dizer assim, mas eu estou fazendo um jejum disso, um jejum daquilo. Vou só deixar um toque, tá? Se você deixa de assistir televisão, a novela, a série, o programa que você gostava, o Big Brother, sei lá o quê. Eu deixei de assistir TV, estou fazendo um jejum. Eu deixei de estar nas minhas redes sociais, vou fazer um jejum aqui de redes sociais por 24 horas. Eu vou sair do celular por 24 horas. Eu vou desligar o WhatsApp por não sei quanto tempo, eu estou fazendo um jejum.
Eu vou deixar de comer doces, né? Que a gente gosta muito de dizer. Vou tirar chocolate durante a quaresma, né, amiga? Vou tirar doce durante tanto tempo. Eu vou deixar de estar comendo arroz. Eu vou deixar de estar comendo pão. Eu vou deixar de tomar cerveja por tanto tempo. Meu amor, você não está fazendo jejum nem eu. E eu não sabia disso. Por isso que é muito bom a gente buscar informação. Isso não é jejum, tá? A gente está fazendo abstinência. E por estar fazendo abstinência de algo, para se concentrar mais, para oferecer a Deus aquele sacrifício que eu estou fazendo, por algo, eu estou me abstendo. Só que eu tenho que, durante esse período aí, eu tenho que estar também conectada mais com Deus. Eu vou sair das redes sociais. Emily, seja muito bem-vinda. Eu vou sair aqui, vou fazer essa abstinência das redes sociais, mas esse tempo que eu passava ali nas redes, eu vou estar aqui lendo a palavra, eu vou estar em conexão. Eu vou deixar de assistir tal novela, mas eu vou estar em conexão. Eu vou deixar de comer esse doce, mas eu vou estar em conexão. Tudo tem que ser em conexão com Deus. O que eu deixei lá, eu não posso estar simplesmente tirando aquilo, tá? Se eu tirar simplesmente... Seja muito bem-vinda, viu, Emily? Se eu simplesmente tirar e não fizer um outro sacrifício do tempo que me sobrou, ou eu fazer essa conexão lá com Deus, eu não fiz nada. Eu fiz abstinência. E mesmo abstinência, para nós católicos, né, a igreja pede para a gente fazer abstinência de carne na sexta-feira da paixão, na quarta-feira de cinzas, mas principalmente, muitos católicos não sabem, que a gente é feito um chamado para a gente fazer abstinência da carne toda sexta-feira de cada semana. Então é um sacrifício que a gente faz pelos nossos pecados, em expiação, pelas atitudes do Papa, pela igreja, pelos sacrifícios que a igreja também faz. Tá? Então, quando eu digo que eu estou fazendo ali um jejumzinho de redes sociais, disso e daquilo, eu não estou fazendo jejum. Eu estou fazendo uma abstinência de alguma coisa, tá? E por isso é também agradável a Deus. Mas não posso dizer que eu estou fazendo um jejum. Então, eu faço a abstinência de algo para me concentrar mais, para estar mais na presença de Deus. E isso é muito bom e deve agradar ao Senhor. Isso quando se trata de um alimento, tá? Quando eu tiro ainda alguns alimentos, né, no caso, eu vou deixar de beber cerveja, eu vou me abster aqui do pão, eu vou me abster aqui do arroz, a gente está fazendo ali uma boa dieta, a gente pode estar fazendo ali uma coisa boa. Se eu combinar essa coisa boa, que é boa para o meu corpo, com os horários certos, então eu estou fazendo ali um jejum intermitente. Eu não estou fazendo um jejum espiritual. Estou fazendo um jejum intermitente que nada mais é do que eu acertar ali o ponto de comer nas horas certas com aquela regra direitinho, tá? Eu vou estar abordando também jejum intermitente e acho que vai dar pelo menos uma live ou duas, né? Porque é muito complicado a gente ficar ali fazendo de qualquer jeito. Então, o que é realmente um jejum? O jejum, ele envolve a ausência de comida. Ele tem que fazer o corpo usar as reservas que ele já tem. Se ele não fizer isso, não é um jejum. Então, em outras palavras, você tem que passar um período de fome. Não é demais. Kátia, seja muito bem-vinda, tá? Então, se o jejum ele envolve a ausência da comida e eu tenho que fazer o corpo gastar as reservas que ele tem, então aqui ainda durante isso eu estou tirando o alimento, mas eu estou ali com o pensamento voltado para Deus. Eu vou abrir o horário certo, eu vou entregar minha oração, vou entregar o meu jejum e na hora que eu for também me deitar, eu vou abrir o meu jejum. Eu abro e fecho todos os dias pelo período que eu determinar, tá? Para quem quer começar, fazer um jejum, mesmo que ele seja espiritual, e não tem ali uma vida de oração, uma vida forte, ele tem que primeiro buscar motivação. Se essa pessoa não tiver motivação, não ir buscar ali testemunhos, não ir buscar ali pessoas que já fizeram, ela não vai chegar no final do jejum como tem que ser. Por quê? Porque ela não está fortalecida. Quem já faz, quem não faz, tem que começar. A gente não começa uma escada subindo ali no 5º, no 8º degrau. Você começa passo a passo, tá? Então, qual a maior motivação? Buscar os testemunhos. O maior testemunho é o de Jesus, tá? Então, Jesus Cristo, ali em espírito de profecias, é a gente fazer tudo de novo, é dar testemunho. Quando eu digo que eu estou dando testemunho do que Cristo fez lá nos 40 dias do deserto, eu estou o quê? Repetindo e fazendo a mesma coisa. Ainda que eu não faça o jejum de 40 dias, tá? Se eu busco fazer o jejum, o que é que eu faço? Eu vou assistir palestras sobre jejum, eu vou ver vídeos sobre jejum, eu vou ver testemunhos de quem já jejuou e teve resultado, eu vou fazer tudo para que eu esteja mais fortalecida e com vontade. Isso é o quê? Motivação.
Eu tenho que buscar motivação para eu começar o meu jejum. Então, para quem não tem costume, primeiro você decide o seu motivo, você busca esses testemunhos, não comece ali o seu primeiro jejum sem nenhuma preparação, né? Para antes, se você puder, até passar pelo seu médico para ver como é que está a sua saúde. Isso é muito bom, porque aí você não está colocando a sua saúde em risco. Gente, jejuar não é você colocar o seu corpo e o seu espírito em desarmonia. Tá? É disciplina, não é desarmonia. Um não precisa estar brigando com o outro. Porque você não pode esquecer nunca que se você maltratar o seu corpo, você também está pecando. O seu corpo é o lugar onde o Santo Espírito habita. É onde também o seu sopro de vida habita. Você não pode nunca estar tentando contra ele por um motivo, seja ele qual for. Você pode disciplinar, não deixar que esse corpo queira mandar mais do que o espírito. Você pode disciplinar. Você pode, tanto ele quanto a mente, você pode colocar eles no lugar que tem que ser, principalmente tirando aquilo que eles mais gostam, tá? Então você pode estar fazendo tudo isso e antes você tem que estar se preparando. Então, para me preparar e para eu não sofrer muito, eu posso começar um jejum como? Eu não vou começar um jejum de 21 dias, já um jejum muito puxado, porque eu posso no segundo, no terceiro, no quinto desistir. Primeiro porque o seu corpo não está acostumado. Então eu começo como? Eu posso começar um jejum fazendo um jejum das 6 às 18. Então eu começo com um jejum de 12 horas. Para quem nunca jejuou, para quem tem costume de beliscar, para quem tem costume de estar comendo o tempo todo, você imagina você ficar 12 horas, que você pode ficar até sem água, fazer um jejum total de 12 horas, um jejum total de tanto tempo. Ou eu posso fazer um jejum total ou parcial de quanto tempo eu decidir. Desde que eu apresente o propósito para Deus, desde que eu abra o meu jejum e de que eu diga por que é que eu estou fazendo e determine quanto tempo vai ser. Na Bíblia não tem lugar nenhum dizendo que tem que ser tanto tempo, é entre você e o seu Senhor, tá? Então você começa um jejum de 6 às 18, no outro dia você descansa o seu organismo. Então, digamos, hoje é terça, eu começo um jejum hoje das 6 da manhã às 18 horas. Aí, no outro dia, na quarta-feira, eu não jejum. Quinta-feira, eu já pego e faço um jejum de 24 horas. Então, se eu só comer às 7 horas da noite, eu só vou comer no outro dia às 7 horas da noite. Então, o que é legal da gente fazer é a gente começar ali no período da manhã ou no período do almoço. Eu posso tirar de um almoço para o outro, eu posso tirar de um café para o outro, eu posso tirar de uma janta para outra, tá? Então, eu faço ali já um período de 24 horas e faço esse jejum do jeito que eu decidi. Se ele vai ser parcial com líquido, se ele vai ser parcial com água, se ele vai ser total até mesmo sem água, tá? Depois das 24 horas em jejum, eu descanso de novo. E aí, se eu fiz o primeiro de 12, descansei um dia, faço o segundo de 24 e descanso, durante esses descansos, meu próprio corpo já vai estar, sem um estômago muito laceado. Então, ele já vai estar sem sentir tanta fome, tanto desespero, tá? E ele não sofreu porque foram os 3 dias seguidos. No próximo dia eu já faço os 3 dias seguidos, tá? Então eu posso fazer o jejum de Esther sem nada, ou eu posso fazer ali o jejum parcial, mas eu faço também durante os 3 dias. Estou a ficar sem bateria. Deus abençoe a todos. Beijo pra você, viu? Felicidade. Volte sempre, viu? A gente vai passar essa semana falando aqui sobre o jejum, tá bom? Então eu faço ali durante os 3 dias e faço o jejum completo. Aqui o organismo já vai estar acostumado e a cada dia que ele vai descansando, ele vai diminuindo a fome e ele já aprendeu a ir buscar. Quando ele sente a fome, ele já aprendeu a ir buscar as reservas que a gente tem. Todo mundo tem, tá? Então, como é que eu devo fazer para começar esse jejum? E aqui eu já vou estar me encaminhando para o final, tá? Antes disso, deixa eu ver o que é que vocês colocaram aqui nos comentários, que eu não parei. A Emily entrou e Yolanda. Eu vou sim fazer uma visita à minha tia, Eliane Clares. Vou até a senhora, se Deus quiser. Será muito bem-vinda, viu? Será um amor, será muito bem-vinda mesmo. Eu fiquei sem cerveja 38 dias, mas sem intenção nenhuma. Ver se eu conseguia. Não vou beber e pronto. E conseguiu, né? Só querer, né? A Kátia passou por aqui. Estou a ficar sem bateria. Pois muito bem, meninas. Vamos só dar aqui uma fechadinha, tá? Amanhã eu prossigo com outro tema aqui dentro, Magé. Seja muito bem-vinda. Se você, ou bem-vindo, né?
Se você quiser colocar o seu nome, para eu poder já ficar sabendo quem é você. E eu deixo uma dica para você. Volta, porque eu estou quase encerrando a live, mas hoje a gente falou sobre o jejum total e o jejum parcial, ainda dentro do jejum espiritual, tá? Então, só para dar uma fechadinha, para a gente poder saber do que a gente está falando, como é que eu devo começar e como é que eu devo terminar o meu jejum, tá? Eu acho que isso é bom que a gente fique claro. Lembrando sempre que o jejum, quando eu faço ele tem que ser bem direcionado, tá? Então, eu inicio o meu jejum com a oração, eu dobro os meus joelhos, eu derramo o meu coração diante do Senhor, eu falo sobre o propósito que eu já tenho definido, o motivo que está me levando a jejuar, e eu peço humildemente para que o Senhor, né, o Espírito Santo de Deus e o meu Espírito, o meu sopro de vida, que os dois ali ao se encontrarem, né, eu possa dizer para eles, eu possa estar dizendo, o meu Espírito está ali apresentando o meu propósito, e que o Senhor, na sua misericórdia, na sua boa vontade, Ele abençoe aquele meu propósito, Ele abençoe aquela minha vitória, aquele pedido que eu estou fazendo. Então, que o Senhor olhe para ele com olhos benignos, com olhos de boa vontade, tá? Mas que seja sempre feita a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então, eu posso estar aqui jejuando, querendo tirar a vida de outra pessoa. E o Senhor, ele sabe muito bem que aquela vontade é apenas nossa, não tem nada de espiritual naquilo. Então, o jejum, ele tem que ser bem direcionado, você tem que colocar ali o seu propósito e humildemente apresentar a Deus e esperar que o Senhor seja favorável, se ele quiser, se for melhor para você, tá? Não queira estar barganhando. O barganhar é você ficar pedindo, e se o senhor fizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você vai apresentar. Você vai apresentar e você vai fazer o seu sacrifício e você já vai acreditar até que já está tudo certo, tá? Então, de acordo com a vontade dele, ele vai dar essa bênção ou não, porque acima de tudo ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Eu vou sair dali, dormir, depende do horário que eu fiz isso aqui, eu vou passar o dia ou a noite dormindo e depois o horário que chegar, para eu encerrar esse jejum, após essa oração, eu entro também, eu acabei de fazer a oração e entregar, eu entro no devocional. Qual é o devocional? Eu vou ler ali, vou escolher uma passagem para me ler, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou cantar um louvor para Deus e eu vou passar o resto do tempo trabalhando, fazendo a minha labuta, tudo que eu fizer, só que tudo que eu puder fazer, sempre lembrando da boa vontade de Deus e do que é o propósito que eu estou fazendo, oferecendo para Ele. Então, toda a tentação que eu tenha de comer, de beber, a vontade que venha de comer, eu vou estar ali sempre me lembrando que eu estou fazendo aquele momento, aquele sacrifício para Deus, tá? Quando você for encerrar ali o seu jejum, você entra de novo em oração, tá? Agradecendo a Deus por Ele ter escutado você pela parte da manhã ou pela parte da noite, por você ter feito aquela oração a princípio, Ele ter lhe escutado e para pedir também que Ele aceite o sacrifício que você passou aquele tempo todo de fome. Então você vai entregar para Deus esse sacrifício todo por aquilo que você está pedindo, tá? Que Ele receba, que Ele abençoe aquele propósito seu, que Ele seja favorável e que de acordo com a sua boa vontade, que Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom, que Ele abençoe aquilo ali e que Ele realmente faça o que for melhor para você. Então essa é a maneira correta da gente fazer um jejum. Em oração. Eu abro o jejum em oração, eu mostro o propósito para Deus, eu digo por quanto tempo eu vou fazer e o que é que eu vou fazer. Durante o tempo todo eu vou estar conectada com Ele e quando eu for comer o que eu decidi comer, do tempo que foi o meu jejum, eu vou também estar agradecendo e mostrando para Ele que eu fiz aquilo tudo porque eu queria a sua bênção, tá bom? Eu não sei se ficou claro para vocês, mas esse era o assunto que eu tinha para hoje, né? Deixa eu ver aqui, Yolanda, boa tarde, com muita bênção na sua vida, paz espiritual. Desejo toda felicidade para a senhora e sua família, muita saúde e paz, felicidade, sejam felizes. Forte abraço, com Deus, continue te abençoando. Abençoe a sua vida também, viu, Yolanda? Então, meninas e meninos, e vocês que estavam aqui também no YouTube, passem, que eu vou deixar essa live salva, vou subir aí para vocês. Então, vocês, por favor, deixa o seu comentário, deixa ali o seu joinha, se inscreve no canal, eu vou estar sempre subindo material. E logo em seguida, para você também que vai estar aqui no Instagram, deixa seu comentário, deixa sua curtida, fala o que você mais gostou, o que é que você aprendeu, qual a sua dica também que você tem, se você pode aqui acrescentar, principalmente nos comentários. Gente, comentário é algo que vai fazer a mudança na cabeça de uma outra pessoa, tá? Porque quando o comentário ele é coerente, ele arrasta mais do que 1 hora de live que eu fiz aqui para vocês, tá? Então, às vezes, você pode estar agindo na vida de uma pessoa por conta apenas do seu comentário.
Tá? O que é que você gostou, o que é que você não gostou, em quem foi que agregou. Então aquilo ali arrasta também muitas pessoas, tá? E o meu intuito realmente é que a gente consiga, no final dessa semana, tá vivendo esse grande segredo aí, que é um grande segredo para todos os homens de todos os tempos, tá? Os maiores homens da história, os maiores homens mesmo, reis, rainhas, pessoas santas, pessoas aí grandes, fazem jejum, tá? Fazem os jejuns, de uma maneira ou de outra fazem jejum. Para você cair de costa, e a gente diz que eu não sei, não quero tomar essa sobre as minhas costas, Bill Gates, para poder fazer as reuniões dele, que ele não quer perder dinheiro, ele jejua, tá? Então a gente pode fazer vários tipos de jejuns. Aprendam, viu? Aprendam que a gente vai estar, até o final da semana a gente vai estar aqui, se Deus quiser, crescendo espiritualmente e melhorando ali também a nossa saúde. Falar da tríade, que é corpo, alma e espírito, vai envolver muita coisa, tá? E a Dona Dá tá aqui para ajudar vocês e também ser ajudada. Beijo no seu coração, deixa seu like, deixa seu joinha, deixa o seu comentário e deixa também aqui um abraço para essa pessoa que só quer de você o melhor, tá bom? Gratidão, até amanhã. Beijo para todas vocês que passaram por aqui e todos os que vão passar, tá? Beijo, fica com Deus.